posso explorar um pouquinho mais de uma coisa que você falou, Kelly? E aí pode ir para os 3, né? Os 4? É verdade, a Carol tá ali. Porque a gente comentou ali da ventilação mecânica não ser só a saturação, né? Então, quando eu falo de um paciente geral, a gente está falando assim, a ventilação mecânica ela tem que ser boa para oxigenação, para hemodinâmica e para mecânica ventilatória. Quando eu jogo para esse paciente cardiopata de vocês, são esses 3 itens ainda que importa ou ainda tem algo mais ainda que eu preciso me atentar para ajustar essa ventilação? Só isso ainda é pouco para ele. Se eu tivesse que colocar mais uma pimenta, um tempero nessa jogada, eu diria que é a sincronia. Então, sincronia importa. E importa muito. Pois esses pacientes fazem bastante a sincronia, né? Faz, assim. É a tal história. É daí que vem essa expertise, né? Então, a ventilação mecânica, ela não está tratando as coisas, né? Aquilo ali é um suporte para que algo aconteça. É isso. Obrigado por isso. Então, o que muito faz quem não atrapalha, já diria a minha avó, e acho que isso é uma lei, né? Então, tenta não atrapalhar, né? Porque quando a gente está falando, por exemplo, de uma criança, o que trata um colapso pulmonar, a criança responde muito mal à manobra de recrutamento alveolar. Então, o que trata o colapso é fisioterapia. Ponto. E várias outras medidas, isso não cabe a gente ficar discutindo aqui, mas enfim, não é a ventilação mecânica per se não trata. Então, se você não atrapalhar, já é uma grande coisa. E sincronia importa muito. Porque hoje, o que a gente estuda muito em terapia intensiva? Delírio. A ideia é você manter o ambiente o melhor possível, sedar o mínimo possível e manter a sincronia. Então, hoje a gente tem modos ventilatórios onde isso é possível. E é possível fazer um ajuste mais fino da ventilação mecânica. Agora, você precisa entender muito da mecânica e olhar para o teu doente. Então, dentro da terapia intensiva, você vai ter lá pacientes que vão andar sozinho, que vai bem. E tem outros que não. Então, quando está difícil, esse é o doente que o João puxa a cadeira, 00:30 lá na REC, senta do lado do doente, fica com o olho vermelho desse tamanho e fica ali. Ele está olhando tudo, da curva de ventilação mecânica, a sedação, a droga, a curva de PA. Se tiver uma monitorização de PAP, ele também está olhando. Então, esse é o doente que o João está olhando ele inteiro. Não tem 300 doentes na UTI que você vai precisar puxar a cadeirinha. Eu espero. Na verdade, às vezes até tem. Mas, Tomara que não tenha. REC, né, gente? na verdade, às vezes REC. até tem, mas tudo bem. E é bem isso. Então, se eu tivesse que botar um tempero, eu botaria a sincronia nessa sua fala aí. E acho que é isso que a gente tem que colocar na cabeça. A ventilação mecânica não está lá para tratar, ela está lá para não atrapalhar até que algo aconteça. E a gente também tem que considerar que não é só o pulmão da criança que não é, entre aspas, maduro. O coração também não é, né? Uhum. Então, o que muda a história da criança é a cirurgia. Em grande parte das vezes. Desses 30 mil que a Carol falou, boa parte deles são cirúrgicos antes do primeiro ano de vida. Então, a cirurgia remodela o miocárdio. Do mesmo jeito que a ventilação mecânica está ali para dar suporte. Quando a gente fala em remodelamento, eu não estou falando de remodelamento que vai acontecer em 20 anos. Vai acontecer em uma semana, né? Então, não é um remodelamento de fibra miocárdica que vai demorar anos para acontecer. Acontece ali e na hora. Você só precisa ser esperto o suficiente para não atrapalhar. Por isso, vem com a pulso perfusão. E olha que ventilação consegue atrapalhar, hein? Olha que ventilação mal conduzida consegue atrapalhar muito esse remodelamento. Estraga tá? tudo. Quantas vezes o João não ficou lá, sentado do lado, puxando a cadeirinha, né, João? Algumas vezes. Parado na beira do leito. Deitado sentado na cadeira do lado da mãe deitada e olhando o monitor o tempo inteiro, examinando de 10 em 10 minutos. Faz parte do doente crítico. Mas em relação à queda de saturação, por exemplo, às vezes não é nem pulmonar, né? Às vezes o físio está fazendo um belíssimo trabalho da ventilação, está fazendo tudo bem e não tem hemodinâmica, né? Exato. E aí passa por aprimorar a hemodinâmica porque, na verdade, é tudo interligado, né? É o que a gente... Essa é a grande beleza de enxergar uma equipe ampla, porque acho que quando a gente aprende na faculdade, a gente aprende por capítulo, né?
Então você aprende o capítulo PEP, o capítulo ventilação, o capítulo Pera, cardiopatia. Essa mesa não tem PEP não, tá? Pepe. Você foi é entregou uma pipi. faca no meu ouvido assim, pipi. Pepe. Não, só um comentário paralelo, desculpa. Perdão. Não, vocês estão certos. É que, E aí? Sabe aí? qual é o pior? Eu entendi. Ai, ó. Eu tô traindo o movimento do adulto, entendeu? E aí, quando você aprende tudo por capítulo, tudo em caixas separadas, né? Às vezes, diante de um doente e principalmente no doente crítico, esse que a gente tem que ficar sentadinho ali do lado e observando tudo cada tempo, esse precisa de uma interação. Esse precisa de vários conhecimentos básicos e que não precisa de muita coisa, não precisa inventar a roda. Você só precisa conhecer bem fisiologia, precisa conhecer bem o básico de cada coisa. E, cara, desse jeito dá para ir bem, assim. É claro que doentes muito críticos precisam de conhecimentos e coisas mais complexas, é óbvio. Né? Mas conhecer o básico de tudo e principalmente saber fazer essa interação entre conhecimentos e é o que a gente tenta fazer entre equipe também. Esse acho que é a grande sacada de tudo, sabe? De tentar juntar tudo, de tentar juntar conhecimento, de deixar de ser compartimentado o conhecimento e passar a ser tudo integrado. Eu acho que esse é o grande boom do negócio. Você falou de básico, vou dar um exemplo da fisioterapia. Conhecimento básico que a gente não aprende. Gasometria venosa, curva oferta e consumo de oxigênio. O paciente está lá, saturando 100%, o cara morre saturando 100%, o fisioterapeuta não entende porque o paciente morreu saturando 100%. Exato. Ou começa a cair a saturação arterial e ele não entende que a ventilação está maravilhosa e ele fala, não estou entendendo porque essa saturação arterial está caindo e eu já fiz de tudo na ventilação. Exato. Às vezes não é nada culpa dele, né? Verdade. Às vezes não é nada culpa da respiração do ventilador, então... Exato. Porque a gente não nos ensinam gasometria venosa e como mostrar isso na demanda do doente, frente à demanda, frente à hemodinâmica dele. E aí você fica lá batendo cabeça porque não te mostraram a outra gaso. E talvez do fisioterapeuta, né, de conhecer um pouco da fisiologia, de como funciona cada cardiopatia, puta, ele vai entender que, olha, meu trabalho está tudo certo, o ventilador está super bem ajustado. É aí que mora o perigo, né? O negócio é um pouquinho a mais de hemodinâmica, mais ou menos volume, mais ou menos droga. E nós vamos chegar no final das contas na meta que a gente propôs. Mas para isso precisamos de uns degraus ainda de conhecimento. Existem uns parâmetros meio culturais, assim, né? Que quem de fato não conhece tudo que está envolvido fala assim, não tem que saturar tanto, não tem que chegar nesse... por esse conhecimento que bota o ventilador a PEP de zero, Meu né? Deus do céu. Esses são esses mitos da cardiopediatria.